casa, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz a todos vocês, meus amados irmãos, neste domingo especial, nesse domingo onde Deus preparou para nos dar a vitória através de Cristo Jesus. Amém, queridos? Estamos em mais um domingo, na presença do Senhor. Mais um domingo estamos recebendo do Senhor, a palavra, nesta manhã de domingo. E creio que Deus vai falar ao coração de todos vocês. Amém? Bom, eu quero compartilhar com vocês um texto lá do livro de profeta Jeremias capítulo 1 e o versículo de número 8. É o texto que nós vamos ler nessa manhã de domingo para louvor da glória dele. Amém? Jeremias capítulo 1, né? Jeremias fica depois de Isaías, capítulo 1 e o versículo de número 8, que diz assim, vamos ler, amém? Jeremias capítulo 1, versículo 8, diz assim: Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém, queridos? Não estamos sós em momentos de aflições, porque cremos que o Senhor está conosco, o Senhor está contigo, o Senhor está com a nossa vida, com a tua família, e com certeza Deus tem o melhor para todos nós. Amém, meus amados irmãos? Então, a Bíblia fala que esse termo, de livramento, que Deus livra o povo dele, o povo que se chama pelo seu nome, o povo que teme ao Senhor. Amém? E a palavra temor no original, yaré, original hebraico, quer dizer respeito, honra, obediência. Amém? Ou seja, só na Bíblia a palavra temor ela aparece 400 vezes, se não me falha a memória, 400 vezes a palavra temor. Ou seja, o temor ao Senhor ele é algo importante para nós termos a proteção do Senhor nos momentos das aflições. O profeta Jeremias recebeu esta palavra dizendo, Deus falando para ele, não temas, não tenha medo diante deles, desses seus inimigos, dessas pessoas que estão se levantando contra vocês, não é? Porque eu sou contigo para te livrar. Que promessa maravilhosa recebemos do Senhor, de que Ele está conosco para nos livrar, que Ele está dando a proteção para o seu povo nesse momento tão adverso, nesse momento tão difícil. Então, é muito lindo nós sabermos que tem um Deus lá no céu, né? Nessa manhã de domingo maravilhosa, onde os pássaros estão cantando, né? A gente percebe que Deus está cuidando de nós, né? Mas para que isso aconteça, nós devemos ter temor ao Senhor. Nós devemos temer para obedecer, porque a palavra temor no original, nesse texto e em alguns textos da Bíblia, fala de respeito, de honra, né? De obediência. E a gente sabe que cada vez que aumenta, o amor às coisas do mundo, ao pecado, ao sistema, ao mundo, mas as pessoas estão perdendo o temor a Deus. Não estou falando de temor a pastor. As pessoas agora, o milagre da internet, as pessoas que não têm coragem para falar, muitas vezes no visível, se escondem por trás dos algoritmos, dos números, da internet, do anonimato, para poder difamar, para poder falar, para poder expressar uma opinião que não tinha coragem para fazer em público. Então, a gente percebe que as pessoas, com o tempo, vão perdendo mais o temor, Inclusive o temor a Deus. Não estou falando nem o temor a seres humanos, mas o temor a Deus. A Bíblia fala que nós devemos temer ao Senhor para que Ele venha nos proteger. O temor significa obediência, o temor significa respeito, Saber que, independente de qualquer coisa, Ele está lá no céu, nosso Pai celestial, Ele está cuidando de nós. E é evidente, irmãos, que muitos morrem, muitos estão sofrendo, porque essas pessoas elas acabam desconsiderando o temor a Deus, O temor ao Senhor, o temor ao Senhor, o respeito a Deus. E aí você vê como aconteceu nos carnavais, ou seja, nos períodos carnavalescos, as pessoas zombando de Jesus, as pessoas zombando da palavra de Deus, as pessoas escarnecendo daquilo que nós
cremos, da nossa fé. E aí a gente começa a ver um monte de pessoas com medo até de dizer para os seus amigos que é cristão, que é filho de Deus, que serve ao Senhor, porque as pessoas começam a dizer, você está frequentando a igreja, você agora está enchendo o bolso dos pastores de dinheiro, você agora é uma pessoa que tem uma mente desfavorecida, e aí você começa a se sentir, né, sentir o preconceito, sentir, né, a opinião alheia dessas pessoas, e aí muitos cristãos acabam até abandonando a fé, dizendo de que não sou cristão, não, apenas frequento de vez em quando, né, uma igreja, quando na verdade a gente pode entender que por causa da situação que acontece no mundo e a falta de temor, muitos cristãos, ao invés de ter temor a Deus, tem medo, né, tem medo ao mundo, tem medo da avaliação das pessoas, tem medo da condenação das pessoas, né? A condenação de um parente, a condenação da família, e isso é muito sério, irmãos, porque o apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 5, e o versículo de número 29, Atos fica no Novo Testamento, já ali depois do Evangelho de João, capítulo 5, e o versículo de número 29, que tem escrito assim, 29, vamos lá, vamos ler. A Bíblia diz assim: porém respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? O que Pedro está falando aqui? Ele não está falando que a gente deve desobedecer às autoridades constituídas. A Bíblia está dizendo que nós devemos respeitar e temer mais a Deus, porque é dele que provém todas as coisas, ele que nos protege, ele que nos abençoa, ele que nos condiciona, né, a estarmos vivos. Eu creio nisso, nessa manhã maravilhosa de domingo. Então é evidente, amados, que nós devemos temer mais a Deus do que aos homens. Nós devemos obedecer mais a Deus do que aos homens, porque no momento de aflição, as pessoas podem nos abandonar, mas Deus não nos abandona. Deus nunca irá nos abandonar, Ele com certeza estará cuidando de cada um de nós, estará cuidando da tua família, cuidando da tua casa, amém? Então a gente começa a perceber que muitas pessoas começam a ter mais respeito pela figura humana do que a própria presença de Deus, irmãos, né? Ou seja, as pessoas começam a ter esse respeito, né? E esquece que Deus tem que ser respeitado, Deus tem que ser temido pelos seus filhos. Seus filhos não têm que ter medo de Deus, mas tem que temer. A palavra temer, como falei, no Antigo Testamento, tem a conotação de respeito, honra, obediência, que é yarer. Diferente de uma palavra, da palavra que tem o significado de medo, que é a parade. Essa palavra tem escrito na sua versão como susto, como terror, como espanto. Então, há uma diferença muito grande entre temor e terror. Temor é respeito, terror é o excesso do medo, né? É o medo revelado. Então, são essas... Embora no nosso dicionário, na língua portuguesa, as duas palavras são sinônimas, ou seja, são semelhantes. As duas têm a mesma interpretação, mas no original hebraico, a palavra temor quer dizer respeito, a palavra terror quer dizer medo, o excesso do medo. Então, são a diferença, né, do original hebraico, que é uma língua mais exata, diferente do que a língua portuguesa, que tem vários significados, sinônimos. O exemplo de manga, né? Manga pode ser manga de camisa e manga fruta. Então, na língua hebraica não tem isso. A fruta manga é manga mesmo. Não tem outra coisa com outro sinônimo, outro tipo de palavra no nosso vocábulo que seja semelhante. No caso de temor, o temor ao Senhor é o respeito, é a honra. E o terror é o medo, né? Conforme está escrito lá no Salmo 91 e o versículo de número 5, se fala a memória, que fala do terror noturno, né? Eu acho que é Salmo 91. Vamos lá, vamos lá. A gente está aqui na escola dominical. Salmo 91 é um texto muito conhecido. Salmo 91 e o versículo de número 5, exatamente. Não temerás o espanto noturno, em outras versões, terror noturno, que tem a mesma conotação, e nem seta que voe de dia. Salmo 91, versículo 5. Então, eu já mostrei a diferença entre temor e terror. Ou seja, nós devemos temer a Deus
e não devemos deixar que o terror deste mundo nos atinja, nos deixe com medo de falar do amor de Deus. Porque quando as pessoas têm medo, não é, receio de afrontar o sistema, de dizer para o mundo pecaminoso, para as pessoas que vivem nas trevas, que nós seguimos a luz, muitos cristãos acabam até ficando encurralados, com medo, né? Com medo da condenação, com medo do preconceito, com medo da opinião de um amigo, com medo da opinião de alguém da família, né? Que está dizendo que você está sendo bastante, como é que diz a palavra? Você está sendo iludido por uma mentira, iludido pelos pastores, e fazendo uma verdadeira lavagem cerebral na vida de muitos crentes. E tem crentes que ficam acuados, ficam com medo desse confronto. E nós ouvimos o apóstolo Pedro falando lá em Atos 5:29, que muito, muito mais importante é obedecer e respeitar a Deus do que a opinião e as pessoas que talvez venham nos condenar. Porque, irmãos, quando Pedro fez essa declaração diante do Sinédrio, diante dos sacerdotes daquela época que estavam condenando a pregação do Evangelho, e a Bíblia diz que Pedro, ele por causa disso, a Bíblia fala que ele acabou até depois, e ele e os apóstolos acabaram sendo presos e foram até colocados, açoitados, né, por causa daquilo. Ou seja, nós temos que ter certeza, irmãos, que Deus está conosco, mesmo que as nossas declarações bíblicas de fé tragam consequências. Os apóstolos não tinham nenhum tipo de receio, depois que eles receberam o Espírito Santo, de falar do amor de Deus, de falar da verdade, não é? De falar de que Deus é real, de que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, e ele não tinha medo de falar. E tem crente, infelizmente, que tem medo de falar do Evangelho, tem medo de pregar sobre o amor de Deus, tem medo de falar sobre a volta de Cristo, tem medo de expor entre seus amigos da faculdade, entre os seus amigos do colégio, entre o meio onde ele anda, a sua família na internet, dizer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que ele está ali obedecendo à vontade do Pai. Então a gente percebe, irmãos, que nós devemos temer a Deus, honrando Ele, falando dEle, servindo a Ele, e com certeza Deus irá nos proteger nos momentos das aflições, amém? Mesmo que venhamos a passar por tantas dificuldades, o Senhor ele nunca irá nos abandonar, tenha certeza disso, meu amado irmão. E quando nós tememos ao Senhor, quando nós tememos a Ele, quando honramos a Ele e não nos importamos com a opinião dos outros. Eu estou fazendo aqui na varanda da minha residência, né? Mudei até um pouco mais do meu layout, né, de sempre da programação do online, da ao vivo, mas eu quero passar para vocês que, sabe, muitas vezes se preocupa tanto, né, com a opinião das pessoas. Não é tão ruim, a gente precisa também ter um feedback, um retorno daquilo que é importante, mas tem muitos irmãos que, infelizmente, que estão tão preocupados com a opinião do mundo que esquecem de honrar a Deus. E quando nós honramos a Deus, nós estaremos sendo protegidos pelo Senhor, nós teremos as chaves da vitória, né? Nós teremos a proteção do Senhor nos momentos das aflições. Isso é real, irmãos, isso é real, porque a Bíblia diz que as pessoas elas podem ter o temor, né, a Deus, e muitas dessas pessoas que têm o temor a Deus, elas esquecem desse temor, dessa honra a Deus, e começam a ter medo do mundo. E nós devemos, na verdade, fugir do mundo, fugir do mal, se aborrecer das coisas, o mal desse mundo, devemos nos aborrecer das coisas injustas deste mundo, e devemos ser categóricos em relação a honrar a Deus. Não podemos desmerecer o Senhor, desonrar o Senhor com a nossa covardia, com o nosso medo de que as pessoas vão nos condenar, de que as pessoas vão, porque você está se expondo, e alguém pode dizer que você está sendo inconveniente, que você está aí sendo assim. Irmãos, a Igreja de Cristo, ela tem uma maior proposta nessa terra, é honrar a Deus, é honrar o Senhor, é dizer para Ele o quanto nós honramos a Ele, e nos momentos das aflições, como aqui está no Salmo 91, Ele vem e nos protege. Ele vem e nos livra, Ele vem e nos dá o socorro. E mesmo que isso não aconteça, com certeza, amados, absoluta, estaremos obedecendo a Deus e seremos recompensados pelo Senhor. Ou seja, a palavra de Deus ela nos dá essa garantia de que quando honramos a Deus,
Ele nos abençoa, Ele nos protege, Ele protege a nossa família, Ele protege nossos entes queridos, Ele protege a nossa vida. Pastor, e se Ele não proteger? Porque os apóstolos honravam a Deus e muitos foram trucidados, foram açoitados, foram mortos, né? Foram decapitados, foram crucificados, e mesmo assim eles continuaram honrando a Deus. A Bíblia diz que Pedro, na lucidez do Espírito, ele falou: é mais importante honrar a Deus, mesmo que venhamos a pagar com a vida numa situação, mas devemos honrar a Deus. Devemos honrar a Deus mesmo que venhamos a ser condenados pelo mundo, porque a Bíblia diz que nós seremos protegidos na medida que Deus quer, e é evidente que se não formos protegidos fisicamente, Deus nos leva para a glória, onde estaremos entrando diante dele como filhos honrados e que honramos o Pai aqui na terra. Amém? Então essa é a palavra que Deus tem para nós, que Deus quer nos fornecer nesta manhã. Mas eu quero, complementando essa mensagem, né, de que devemos temer a Deus, o que o temor a Deus traz para nós? Além de sermos honrados por Deus, abençoados pelo Senhor, protegidos nos momentos das aflições. Eu vou dar 5 chaves, ou seja, 5 textos bíblicos que comprovam o resultado deste temor. O temor do Senhor. O grande objetivo dessa ministração é passar para você a visão de que vale a pena temer a Deus. Não é terror. Terror, eu falei no início, que é com medo. O temor a Deus é o respeito, a honra ao Senhor. Vale a pena fazer isso, porque com certeza Deus irá nos abençoar, Deus irá nos proteger, Deus irá nos dar a vitória, porque Ele é o nosso Pai Celestial. Amém? Então, eu vou lhe dar 5 chaves, 5 versículos. Se você quiser pegar um papel e uma caneta para anotar, nós vamos conversar sobre esses textos aqui a respeito da palavra de Deus. Primeiro, lá no livro, eu vou usar só Provérbios, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Pega a sua Bíblia. Eu estou com a minha aqui, você está com a sua aí? Provérbios, nós vamos estar lendo Provérbios, 5 provérbios, 5 chaves para você entender por que temer a Deus vale a pena. Amém? Porque temer a Deus, porque no momento das aflições, com certeza, Deus estará nos protegendo e nos livrando. Amém? Primeiro vamos lá em Provérbios capítulo 9 e o versículo de número 10. É o texto mais conhecido sobre o temor a Deus. Diz lá: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Amém? Olha que coisa linda. O temor ao Senhor, ou do Senhor, é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Amém? Então a primeira coisa que eu obtenho quando eu temo a Deus é sabedoria. E Salomão sabia muito bem o que é isso, porque foi o que Deus forneceu a ele, e ele cresceu tanto em sabedoria e em conhecimento das coisas de Deus, escreveu textos lindos, muito embora o excesso de sabedoria não significa necessariamente a aplicabilidade do que você sabe. Eu conheço muitos irmãos que estão aí me vendo, que vão assistir esse vídeo depois, que são pessoas que conhecem a Bíblia, nossa, se brincar muito mais do que muitos pastores. Mas essas pessoas, elas na hora da prática, elas se omitem, elas não conseguem ter firmeza para praticar aquilo que elas mesmo professam, aquilo que elas mesmo elas confessam, elas não conseguem. E por falta de do confessar, do praticar, do exercitar, a Bíblia diz que a fé sem obras ela morre. Não adianta você conhecer muito a Bíblia, ler a Bíblia 3, 4, 5 vezes, se de fato você não pôr em prática. A Bíblia diz que o homem que ouve a palavra e não põe em prática é insensato e está construindo a sua casa sobre areia. Na hora que vier a tempestade, a dificuldade, a sua casa vai cair. Por isso que é importante a prática, não é só conhecer. Salomão tinha muita sabedoria, mas na hora da prática ele falhou. Como muitos pastores, homens de Deus, que conhecem a Bíblia, que sabem ensinar muito bem, mas na hora da prática se tornaram adúlteros, se tornaram amantes de si mesmo, se tornaram amantes do dinheiro e tantas outras coisas que, se fosse enumerá-las, nós passaríamos toda manhã falando sobre inúmeras situações que as pessoas pregam, mas não vivem. Amém? Bom, então a primeira chave que eu acredito que Deus fornece para o cristão quando ele teme a Deus é a sabedoria. Amém? Você tem sabedoria para agir, você tem sabedoria para trabalhar, você tem sabedoria porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Segunda chave, a Bíblia diz, vamos lá, Provérbios, vamos ficar só em Provérbios para não dar muito trabalho para vocês procurar na Bíblia, tá bom? Vamos lá, estamos só em Provérbios, 5 chaves de
temor a Deus que vai trazer bênção para a tua vida. Primeiro eu falei de sabedoria, que está em Provérbios capítulo 9, versículo 10. Bom, o segundo texto está lá em Provérbios, capítulo 14, e o versículo de número 27, que diz assim, Provérbios capítulo 14, versículo de número 27. Vamos lá. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Amém? O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Provérbios capítulo 14, versículo de número 27. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós. De que quando nós tememos a Deus, nós temos longevidade. Nós temos longevidade. Quer ver um texto que dá uma contribuição para isso que eu estou falando? A Bíblia diz, honra o Senhor, honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na face da terra. O que é honra? Honra é temor. Então Deus está dizendo assim, se você temer e honrar a sua mãe e o seu pai em obediência como filho, com certeza vai ter longevidade. Você vai ter longevidade de dias, porque o teu pai vai te aconselhar em alguns momentos e nesses conselhos Deus vai te livrar dos laços da morte. Amém? É isso que a Bíblia está dizendo. Quando nós honramos, nós recebemos longevidade. Quando você honra a Deus, você tem longevidade. Essa é a segunda chave. Quando nós tememos a Deus, teremos longevidade do Senhor, teremos proteção dos laços da morte, teremos proteção, que Deus vai nos mostrar o momento certo de agirmos, o local de sairmos e entrarmos, e isso nos livrará de muitos laços de morte, viu, irmãos? Quando nós tememos ao Senhor. E eu creio, irmãos, que Deus tem livrado muitos de nós através desse temor. Quando nós tememos a Deus, Deus nos livra de laços de morte. Aleluias, glória a Deus. Está aí no Provérbios 14, 27. Amém? Terceira chave. A primeira foi sabedoria, a segunda foi longevidade. Terceira chave, ou seja, terceiro resultado de quando tememos a Deus. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 16, e o versículo de número 6. Diz assim, pela misericórdia e pela verdade se purifica, a iniquidade, e pelo temor os homens se desviam do mal. Amém? A Bíblia diz que quando nós tememos ao Senhor, também nos desviamos do mal. Ou seja, quando a gente vê algo errado, a gente procura fugir daquilo. Quando tememos ao Senhor, não é temer a igreja, não é temer o pastor. Eu acredito que vale a pena até fazer um comentário importante neste momento, de que é o seguinte, as pessoas elas têm um temor muito ao visível. A gente está aqui pessoalmente, as pessoas têm um certo respeito. Aí pela internet todo mundo é corajoso, cada um diz sua opinião, mas na frente das pessoas acabam perdendo essa coragem. O que acontece? As pessoas comentam muito nesse momento de que a igreja somos nós. É verdade, eu creio nisso, eu não tenho dúvida alguma que a igreja somos nós, a igreja é você, a igreja sou eu. O templo do Espírito Santo é esse daqui, ó. Não é aquele que está com a placa na frente. Ali é apenas uma casa de oração, como a Bíblia chama, um local, um tabernáculo físico, apenas para o povo se reunir. Não é para Deus se reunir, mas Deus está presente no meio do povo, onde o povo se reúne. Onde o povo está, a Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Ele estará no lugar onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele. Sim, e o que acontece? Muitas pessoas, por estarem não frequentando, porque esse momento nós estamos nessa quarentena, se precavendo, muitos estão vigiando por causa da idade. O que acontece? Muitas pessoas acabam achando que, por estar distante do pastor, distante do pessoal da igreja, pode pecar, pode fazer o que quiser, não tem problema, porque agora ninguém está vendo. Irmãos, o seu temor não deve ser pelas pessoas, não deve ser pelo pastor, não deve ser pelo visível, mas pelo invisível. Deus está vendo, Deus está te vendo agora. Deus vê no teu quarto, Deus vê na tua casa, Deus vê na tua rua, Deus vê no seu banheiro, Deus vê tudo. Como é que a gente pode fugir dos olhos do Senhor? Como nós podemos fugir dos olhos do Senhor? De forma alguma. Então a gente sabe, irmãos, pela palavra de Deus, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Deus está em tudo que é lugar, está olhando você. Mas aí as pessoas temem mais a instituição, a igreja, o pastor, do que Deus. Lá vem o pastor, lá vem o bispo, ele vai me chamar a atenção.
Queridos, olha, presta atenção, o Espírito do Senhor está em todos os lugares, não tem como se esconder dos olhos do Senhor. Deus está olhando lá de cima e está vendo a todos nós, e o Espírito Santo está dentro de nós. Não tem como nós escondermos da face do Senhor, não temos como escondermos dos olhos do Senhor, que são como chama de fogo, que olha e vê todos os ambientes deste mundo. Não tem como se esconder do Senhor, por isso que devemos temer a Deus, para que nos momentos das aflições Deus venha nos socorrer, Deus venha nos proteger, Deus venha nos dar o livramento que o temor proporciona. Quando tememos a Deus, nós seremos protegidos. Nós falamos de algumas chaves, né, do resultado deste temor, né? Falamos que há uma diferença entre temor e terror, né? Já falamos sobre isso, mas o temor ao Senhor, Salomão diz, traz sabedoria. O temor ao Senhor traz longevidade. Aí eu fiz uma associação da mesma forma que acontece quando honramos pai e mãe. Quando nós honramos a Deus através do temor, a Bíblia diz que nós teremos longevidade. Terceiro, nós teremos santidade, porque quem teme a Deus foge do mal. Não é foge do pastor, não. Fica com medo do o pastor chamar a atenção. Não. Amados, meus amados irmãos, nós devemos ter temor a Deus para fugir do mal, para evitar o mal, porque não por causa do pastor que vai nos chamar a atenção, não por causa do apóstolo, não por causa da igreja, da instituição, mas por causa do Senhor. Nós tememos a Ele, por causa disso nós fugimos e evitamos o mal. Amém? A quarta chave, já falamos de três, falamos de sabedoria, longevidade e santidade. O que o temor mais proporciona a todos nós? Proteção. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, em Provérbios capítulo 19 e o versículo 23. Vamos lá? Vamos pular do 16 para o 19, tá bom? Estamos na escola dominical, tá? Pega a tua Bíblia aí e participa conosco, tá bom? Provérbios capítulo 19 e o versículo de número 23 diz assim, 19, 23, diz assim: o temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. Glória a Deus. Ó, é a palavra de Deus nessa manhã que está dizendo que o temor do Senhor nos encaminha para a vida. Sabe, encaminha para as coisas boas e nos deixa satisfeito. E a Bíblia diz, e o mal não nos visitará. Glória a Deus, não tem coronavírus, não tem Covid-19, não tem praga nenhuma que vai chegar na tua casa. Continue temendo a Deus, não é tendo medo. Olha, eu quero mostrar para vocês uma grande diferença entre o temor e o medo. O temor a Deus é honra. E o medo está falando que é contra a fé, porque é um princípio contrário à fé. A Bíblia diz, eu não vos dei espírito de medo nem de covardia. Então, quando nós desenvolvemos o medo, nós abrimos mão da fé, porque a fé e o medo são antagônicos, ou seja, eles são completamente diferentes. Se existe medo, não existe fé. Se existe fé, não existe medo. E o medo, ele é plantado por Satanás, pelo espírito maligno, um espírito de medo, que quer trazer o medo para todo mundo, onde as pessoas hoje estão medrosas, estão temerosas, né? O medo, o pavor. Mas você não precisa ter isso, você precisa temer a Deus, respeitar a Deus, honrar a Deus, que Ele, como está aqui no Provérbios capítulo 19 e o versículo 23, Ele não deixará o mal te visitar. Glória a Deus. Vamos reivindicar isso nessa manhã. Vamos reivindicar para que venhamos a ser protegidos e satisfeitos em temer a Deus, amados. Temer a Deus, porque com certeza Ele irá nos proteger. Não tenha medo do mal, não tenha medo do mundo, não tenha medo das pessoas, tenha temor a Deus. O temor a Deus, a Bíblia diz que esse é o temor de Deus. Esse é o temor que Deus espera de cada um de nós, na tua vida e na tua família. Amém, queridos? Então não tenha medo. Não tenha medo do que os homens podem fazer a você. Não tenha medo disso. Tenha temor ao Senhor, que o temor do Senhor, ele, como a Bíblia diz no primeiro versículo, é o princípio da sabedoria. Amém? Bom, a quinta e última chave está lá no livro de Provérbios, capítulo 28 e o versículo de número 14, que diz assim, olha, 28, 14 de Provérbios. Olha, está no finalzinho do Provérbios, capítulo 28 e o versículo de número 14, diz assim, olha só, olha o que a Bíblia diz. Bem-aventurado o homem que continuamente teme ao Senhor, mas o que endurece o coração virá
a cair no mal. Amém? Em outra versão diz assim, feliz é o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Amém? O que a Bíblia está dizendo para nós? O que a Bíblia está nos revelando neste momento? De que, olha só, quando nós tememos a Deus, somos felizes. Somos felizes, nós tememos a Deus porque um temor do Senhor constante nos faz, amados, ser felizes. Olha que coisa linda nesta manhã de domingo, que glória a Deus por isso. Olha, Deus nos está ensinando nesta manhã a temer a Ele, não é ter medo dEle, nem ter medo das coisas que acontecem nesse mundo, mas temer a Deus, temer ao Deus que está lá no cima dos céus, que é soberano sobre as nossas vidas. Porque quando nós tememos a Deus constantemente, olha o que a Bíblia diz, nós seremos felizes. Glória a Deus, nós seremos felizes porque tememos a Deus. Porque, irmãos, essas 5 chaves que eu dei para você aí no livro de Provérbios mostra o resultado de quando tememos a Deus, né? Eu estou trazendo esse complemento, uma mensagem maravilhosa que Deus deu ao apóstolo Nadilson, presidente do Ministério Chama Viva, que todas as igrejas estão ministrando nesta manhã de domingo. E olha o que a Bíblia diz, que o temor do Senhor, ele traz sabedoria. Está lá em Provérbios capítulo 9, versículo 10. Ele traz longevidade. Está lá em Provérbios capítulo 14 e o versículo de número 27. Ele traz santidade, porque a pessoa se afasta do mal. Provérbios capítulo 16 e o versículo 6. Ele traz proteção. Está lá em Provérbios capítulo 19 e o versículo 23. E ele traz felicidade. Está em Provérbios capítulo 28 e o versículo de número 14. Amém, queridos? Essas chaves que Deus está te dando nesta manhã para você reivindicar através da oração, através da tua fé, para que isso aconteça na tua vida. Ou seja, sabedoria, longevidade, santidade, proteção e felicidade. Você quer mais alguma coisa? Eu vou dar mais para você. Só isso aí já seria suficiente para encerrarmos essa mensagem nesta manhã, crendo que Deus já nos falou. Mas olha o que tem aqui, no último versículo que eu quero passar para vocês, em Gênesis capítulo 28 e o versículo 15, que diz assim, 28, 15. Vamos lá ler? Primeiro livro da Bíblia, capítulo 28 e o versículo de número 15. É aquele texto onde Jacó, depois de ter enganado seu irmão Esaú, ele vai fugir com medo de ser morto por Esaú, né? Tendo medo de Esaú. E ele com medo de morrer, ele foge e Deus dá uma palavra de conforto naquela visão que ele teve da escada descendo com o anjo, subindo e descendo. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 28 e o versículo de número 14, que diz assim, e a tua semente será como... versículo 14 não, versículo 15, desculpa. Diz assim, e eis que estou contigo, Deus falando com Jacó, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que eu tinha prometido, o que eu tinha prometido a você, Jacó. Glória a Deus. Amados, eu creio que Deus vai cumprir cada promessa a teu respeito, cada promessa ao meu respeito. Nós não vamos deixar com que o medo que está dominando o mundo venha te dominar. Temos que ter cuidado, é verdade. Nós temos que ter precaução, nós temos que ter vigilância. Se você faz parte, por exemplo, do grupo de risco, ficar em casa não é sinônimo de medo, não é? Não significa que você está com medo, você está vigilante. Quer um exemplo disso? Tem um irmão que fica, mas pastor, cadê os pastores de fé agora para orar pelo povo doente? Irmãos, você fecha a sua casa para dormir? Fecha? Fecha. Nós fechamos a casa, nós passamos o cadeado, passamos a porta, a chave. Por que nós fazemos isso? Porque não acreditamos que os anjos estão acampados ao redor da casa para nos livrar? De forma alguma. Sabemos que os anjos estão acampando, estão ali acampados ao redor da nossa casa. No entanto, também sabemos que não tem cadeado, não tem chave, não tem cachorro, não tem tranca que nos proteja do mal se Deus não proteger. Então eu acredito que aquilo que é para você fazer, aquilo que é para você e que você pode fazer, você deve fazer. Fechar a porta da sua casa. Se você tem dinheiro, faça um plano de saúde. Se você tem dinheiro, tem condições, faça um bom tratamento, contrata um bom profissional. Você tem várias e várias situações, mas não confiamos nisso. Fazemos apenas por precaução,
por vigilância. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa é a palavra dessa manhã, que devemos temer a Deus acima de todas as coisas, temer para ter a proteção do Senhor no momento das aflições, das adversidades. Amém, queridos? Eu quero orar por vocês nesse momento, para que Deus venha desenvolver em nós, né, esse temor, né, esse respeito, essa honra a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Diz assim, vamos orar. Pai Celestial, Pai querido, o Senhor é o poderoso, o Senhor é soberano, o Senhor sabe todas as coisas. Não tem nada que venha à minha mente que já não tenha chegado ao teu coração. Antes que a minha oração chegue à tua face, o Senhor já escutou tudo. O Senhor já sabe de tudo. Tu és onisciente, conhece todas as coisas. Tu és onipotente, tem poder para todas as coisas. E o Senhor, meu Deus, é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nada foge ao controle das tuas mãos. Nada foge, Senhor, ao controle da tua soberania. Por isso nós tememos ao Senhor. E esse temor significa honrar. Honrar diante dos homens. Honrar diante dos amigos. Honrar na faculdade. Honrar no trabalho. Honrar com práticas que apontem que nós acreditamos no Senhor. Quando nós pecamos, nós estamos testemunhando na prática que não acreditamos na tua existência. Mas quando nós te obedecemos, mesmo sem te ver, mesmo sem ver uma figura, né, como um religioso que venha nos cobrar, não é, Senhor, a obediência, mas nós fazemos de livre e espontânea vontade. Nesta manhã, Senhor, eu sei que cada um pode estar entendendo de uma forma essa pregação. Cada um pode estar absorvendo de uma forma. Mas eu creio, Senhor, que quando nós tememos ao Senhor, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá proteção, o Senhor nos dá longevidade, o Senhor gera em nós a vontade de ser santo e nos gera felicidade, Pai. Esse temor a Ti, Senhor, nos leva a ter longevidade. O mal não chega na nossa casa porque tememos ao Senhor. E temer significa honrar, significa obedecer, significa testemunhar a prática de que nós temos um Pai e que não somos filhos abandonados, filhos sem pai, órfãos, nós somos cuidados. Quando Jesus subiu para o céu, disse: eu não vos deixarei órfãos, porque nós não temos, Senhor, na casa do Senhor órfãos, órfãos espirituais, onde pessoas estão desagregadas nesse momento, estão cada um em suas casas, muitos não estão frequentando um templo, né, uma estrutura física, e por causa disso se acham que não estão mais convertidos, mas na verdade a nossa conversão, o nosso testemunho de fé não está ali no templo, mas está na presença do Espírito Santo em nosso templo, que é a nossa vida, que é o nosso Espírito. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra desta manhã. Obrigado por este alerta espiritual sobre as nossas vidas. Te louvamos, te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, meus amados irmãos, por essa escola bíblica, por esse ensino maravilhoso que Deus nos proporcionou. Eu quero te pedir uma coisa nesse momento. Quando você concluir esse vídeo, quando nós concluirmos, compartilha com alguém. Você do Facebook, compartilha aí. Não curte apenas, não faz só apenas um comentário, mas compartilha com alguém para que outras pessoas possam também igualmente serem abençoadas. Se você não gostou, tá bom, não compartilha. Mas se você gostou, além de curtir, compartilhe, tá bom? Compartilha para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação. Vocês aqui no Instagram, a mesma coisa. Tenha esse cuidado de compartilhar com seus amigos, porque com certeza pessoas serão abençoadas, amém? Bom, o diácono Carlos ali de Itupeva fez um comentário bem interessante. O temor ao Senhor produz em nós um forte sentimento de dependência ao Criador. Não somos autossuficientes. O salmista escreveu: desde o ventre da minha mãe, está no Salmo, né? Desde o ventre da minha mãe eu dependo de ti. Salmo 71, versículo de número 6, tá bom? Muito bom a participação, o texto está aí, o pessoal do Facebook já é escrito que ele colocou lá, tá bom? Amém, queridos? O pessoal está todo mundo participando nessa escola bíblica interativa, fique à vontade, faça o seu comentário, que eu vou estar aqui, ou aqueles que forem comentários a termo de textos bíblicos, eu vou estar
comentando também com você e comentando com os demais, amém? Tá aqui também no Instagram, o Rafa, né, colocou assim: eita papai, palavra abençoada, Deus abençoe vocês. Nosso apóstolo Nadilson está aqui ligado conosco também, né? Também está todo mundo aqui antenado assim conosco, participando nesta live. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal e apegar-se ao bem. O pastor Vanmilton também falando ali, participando deste momento. É interessante que vocês participam, porque a gente está aqui numa live e fica muitas vezes aquele monólogo, ou seja, só o pastor que está falando, e aí você também tem alguma coisa que Deus colocou no seu coração, você pode expressar também, registrando aí nos nossos comentários. Amém, queridos? Glória a Deus, palavra abençoada, não é? Deixa eu fazer um outro convite para você. Um convite especial para vocês. Hoje à noite, Deus permitindo, às 19 horas, teremos um culto maravilhoso, transmitido ao vivo, lá da nossa igreja Chama Viva, aqui em São Paulo, tá bom? Então vocês que estão aí ligados, fiquem ligados se puder, está conosco, Facebook e Instagram, hoje à noite estaremos transmitindo ao vivo e você não pode perder, tá bom? A irmã Alessandra comentou aqui lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de estranhas, de misericórdias, né? De benignidade, humildade, mansidão, né? Longanimidade, suportando-vos uns aos outros, relacionados a todos nós, para a glória do nome do Senhor Jesus, tá bom? Grande abraço para vocês, e eu quero fazer um outro pedido a vocês. Eu estou pedindo muito essa manhã, né? Mas é bênção de Deus. Quando você terminar esse vídeo, além de compartilhar, você também vê nos comentários, nós vamos deixar aí as contas do Ministério Chama Viva. O Ministério Chama Viva não pode parar. É um trabalho, uma obra evangelizadora. Nós não estamos aqui para sustentar estruturas humanas, mas para sustentar aquilo que nós não usufruímos e vamos usufruir depois que tudo isso passar. Temos um compromisso muito sério com a obra de Deus, com as pessoas que servem ao Senhor, que estão dedicados ao Senhor. Então, nesse momento, continue abençoando a obra de Deus, continue sendo dizimista e ofertante. Você que não pode, por estar aí passando por dificuldade financeira, entre em contato conosco para nós ajudarmos vocês também, porque um ajudando o outro, nós vamos mobilizar o povo para lhe ajudar e abençoar a tua vida, abençoar a tua família, tá bom? As contas vão estar nos comentários, você pode clicar lá, procurar a melhor conta, transferir a oferta, seu dízimo, porque a obra de Deus não vai parar, porque a obra de Deus somos nós que fazemos, não é? Somos nós que estamos aqui fazendo a obra de Deus. Pastor, eu não quero dar, não tem problema, ninguém é obrigado a fazer. Nós estamos fazendo de livre e espontânea vontade, de coração, para que essa obra continue, para que nós possamos continuar investindo nessa obra, né? Estamos investindo, por exemplo, em comprar equipamentos novos para a transmissão de live, né? Melhorar a transmissão. Hoje à noite nós vamos fazer transmissão melhorada, porque estamos investindo em equipamentos. Para quê? Muitas pessoas estão doando e ofertando. Para quê? Para abençoar vocês. Para que nós estamos fazendo essa live? Para abençoar vocês, para abençoar o povo de Deus, para abençoar todos nós. Esse é o grande objetivo do Ministério Chama Viva, mediante o que a palavra de Deus nos revela e nos condiciona. Ide por todo mundo e pregue o evangelho a todas as criaturas, né, a toda a nação, batizando, fazendo discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão da igreja do Senhor Jesus. Se você está fazendo, glória a Deus por sua vida. Se você não está fazendo, não tenha medo do mundo, se liberte do medo e enfrente o medo e tenha temor a Deus. Deus abençoe vocês, glória a Deus. Camisa abençoada, né, Breno? Essa camisa aqui dos jovens da Chama Viva lá de Mussurunga, Salvador. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e Deus permitindo até a noite. Quero mandar um abraço para o meu amigo e irmão pastor Hélio, lá em Manaus, no Amazonas, que está ligado conosco também. Deus abençoe vocês, um beijo no coração de todos vocês, obrigado por estarmos juntos e eu tenho certeza que Deus nos abençoe poderosamente, amém? Que o amor de Deus, nosso eterno e maravilhoso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e a consolação do Espírito Santo seja com o povo abençoado que teme a Deus e por causa deste temor são livres, são abençoados, protegidos, têm sabedoria. Mesmo nas aflições nós somos protegidos pelo Senhor. Quem crê nesta palavra, toma posse dessa, diga amém, amém, glória a Deus. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Compartilhe esse vídeo e vamos estar aí juntos em Cristo, fazendo a obra, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus abençoe vocês e no final nós estaremos pegando esse vídeo e enviando para todos vocês pelo YouTube, pelo celular também, para vocês terem acesso
e estar ligados nesse projeto maravilhoso que é o Ministério Chama Viva. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.